Olá, tudo bem? Eu sou o professor Diego Andrades, o Diegueira, teu professor de matemática aqui do canal Azambuja, e vamos nesse vídeo fazer a correção da prova da EPICAR, concurso CPCAR 2016, prova de matemática, evidentemente, questões 17 até 32 da prova versão A das 3 versões de prova entregues nesse ano. Para você que está conhecendo agora o canal e ainda não é inscrito, te inscreve aqui no nosso canal para fortalecer o nosso canal, né? Ativa o sininho para receber as atualizações, né? Enfim, está sempre em dia aqui quando a gente lança vídeo novo. Acompanha a gente de perto nas resoluções das principais provas para ingresso nas instituições militares. Vamos lá então? Primeira questão da prova, né, da versão A, uma questão bem interessante, né, porque ela assusta pelo tamanho dessa soma, e uma soma também não muito boa de se fazer, mas o que a gente pode desconfiar? Que a gente pode tentar racionalizar esses números. Uma coisa que também tu pode ir aprendendo com a experiência, assistindo aulas, fazendo exercícios, conversando com professores, é que questões que propõem uma soma, uma conta, uma multiplicação muito absurda, como essa daqui, né, imagina que coisa trabalhosa, deve ter uma propriedade que desmancha ela facilmente. A gente só tem que procurar essa propriedade de acordo com o tipo de conta que está aparecendo para a gente. Se nós temos raiz no denominador, racionalização pode ajudar bastante. E se a gente racionaliza, olha só que interessante que vai acontecer. Claro que essa primeira conta aqui não complica em nada a nossa vida, né? Primeiro nós temos o 2 ali. Só que se a gente racionalizar esse aqui, eu vou fazer a racionalização aqui no canto, tá? Olha só. 1 sobre raiz de 2 mais 1. Vou racionalizar. Como é que racionaliza? Eu copio esses dois, só que eu mudo o sinal. Porque daí eu forço um produto notável a aparecer. O que acontece? Na parte de cima, eu estou multiplicando pelo número 1. Então vai ficar exatamente aquela expressão que eu trouxe. Mas na parte de baixo, eu vou fazer quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. O que vai acontecer? Vai ficar 2 menos 1, que vai dar 1. Ou seja, vai dar raiz de 2 menos 1. Vou fazer mais uma aqui com vocês e acho que vai ser o suficiente para vocês entenderem o que está acontecendo. Tá? Eu vou agora trazer a terceira, na verdade, né? 1 sobre raiz de 3 mais raiz de 2. Novamente, é caso de racionalização e é aquele mesmo caso da etapa anterior. Ou seja, eu vou botar uma fração nova, eu vou copiar esses dois, mas eu vou trocar o sinal entre eles. E ao fazermos isso, olha que interessante o que acontece. Na parte de cima, como eu estou multiplicando por 1, vai permanecer exatamente essa expressão que eu trouxe. Na parte de baixo, como já é sabido, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo vai dar 3 menos 2, que vai dar 1. Portanto, não precisa aparecer. Bom, galera, percebe que essa lógica vai se repetir em todas as frações que aparecem pra gente, exceto aquela primeira raiz lá, que é 2. Então, todas vai acontecer isso, né? Por exemplo, nessa última, no que ela vai se transformar? Ela vai se transformar em raiz de 196 menos raiz de 195, tá? Então, vai acontecer isso com todas elas. Ó, essa daqui, ó, vai virar raiz de 4 menos raiz de 3. Certo? Agora vamos começar então a olhar para essas respostas, uma do lado da outra, e olha que interessante o que vai acontecer, tá? Tu tem ali, né? Que S está dando igual a 2, que é a primeira raiz lá, mais raiz de 2 menos 1, mais raiz de 3 menos raiz de 2. O próximo é raiz de 4 menos raiz de 3, e assim por diante. Percebe uma coisa? Essa raiz de 2 vai ser cancelada por essa. Essa raiz de 3 vai ser cancelada por essa. E na próxima etapa vai vir uma raiz de 5 menos raiz de 4. Então essa raiz de 4 vai ser cancelada. E assim muitos vão se cancelando. Esse não cancelou nem esse, né? Mas muitos vão se cancelando. Uma forma melhor de enxergar é pegar cada dupla e trocar eles de lugar. Se a gente pegar cada dupla e trocar eles de lugar, fica melhor ainda de enxergar. Quer ver? Olha só como é que vai ficar. Deixa eu pegar aqui cada dupla e trocar de lugar na próxima tela para a gente ter bastante espaço para trabalhar. Então, olha só. Bom, a gente começou com o 2, né? Aí a próxima dupla era raiz de 2 menos 1. Então, vamos colocar assim, ó. Menos 1 mais raiz de 2. Aí a próxima era raiz de 3 menos raiz de 2. Deixa eu trocar a ordem. Menos raiz de 2 mais raiz de 3. Eu estou pegando cada dupla e estou trocando a ordem. Próxima era raiz de 4 menos raiz de 3. Eu vou colocar na ordem trocada. Porque na soma não importa a ordem. Então assim fica melhor ainda de enxergar, galera, tá? Por quê? Olha aqui, ó.
Isso aqui, ok, deu 1. Só que aí cancelou, cancelou, o próximo vai cancelar. Agora vamos lá para o final da fila. Lá no final da fila, o que a gente tem? A gente tem o 196 menos 195, que eu vou trocar para menos 195 mais 196. Esse não vai cancelar, porque encerrou nele. E o próximo que cancelaria não veio. Então ele vai permanecer, tá? Antes nós tínhamos o 195 menos 194. Então é o 194 negativo mais o 195. Então aqui cancelou. E para trás todo mundo cancelou. Então quem é que não cancelou? Esse 1 e essa raiz de 196. Só que a raiz de 196 é 14, né, galera? Então eu estou com 14 mais 1. Então minha conta, na verdade, deu 15. Tá? E assim a gente conseguiu resolver essa questão que parecia absurda, parecia muito difícil, mas a gente usou aqui a racionalização, olhamos para a expressão e saímos cancelando. Não fizemos nada de muito complexo, apenas encarar o medo aí dessa questão. E aí nas alternativas, se nós encontramos o número 15, né, não podemos dizer que ele é não inteiro, ele é inteiro e ele também não é irracional, tá? E não é menor do que 10. Então a letra B está justa, natural, maior do que 10. Vamos para a próxima questão. Questão número 18. Um casal que planejou uma viagem de férias para uma ilha onde há um hotel com acomodações A e B pagou antecipadamente X reais pelas diárias na acomodação A, que cobrava R$110 por dia. Tá? Então, tinha as acomodações A e B, ele pagou X reais pelas diárias na acomodação A, que cobrava R$110 por dia. Ao chegar no hotel, eles optaram pela acomodação B, que cobrava R$100 pela diária, pois perceberam que assim eles poderiam ficar mais 2 dias hospedados nesse hotel, certo? Sabendo que além dos X reais já pagos, eles ainda gastaram R$150 por dia com alimentação e que não houve outras despesas, a quantia que esse casal gastou nesse hotel é um número que está entre, e aí vamos equacionar isso aí, tá? Primeiro a gente tem um custo de R$110 por dia, né? Que eles gastariam com o hotel. Bom, mas eu não sei quantos dias eles ficaram, então eu vou chamar o número de dias de D. E aí eu vou dizer então que 110 vezes D vai dar o dinheiro que eles investiram, tá? Mas depois eles acabaram trocando e aí eles gastaram R$100 vezes D mais 2, porque foram 2 dias a mais que eles ficaram, e isso completou o dinheiro deles, né? Então olha só que interessante que a gente tem aqui. A gente tem um sistema, né, em que as duas equações são iguais a x, então eu posso igualar as duas. Ou seja, eu posso dizer que 110D é igual a 100 que multiplica D mais 2. E eu vou conseguir descobrir o valor de D. Ó, faz uma distributiva, eu tenho 100 vezes D mais 200. Agora eu vou trazer esse 100D para lá subtraindo, vai ficar 10D. E o número D inicial de dias que eles iriam ficar era então 20. Né? Então esse era o número inicial que eles iriam ficar se eles ficassem no quarto A, mas eles optaram pelo quarto B, portanto D mais 2, 22 dias foi o que eles ficaram, tá? 22 dias pagando R$100 cada dia. O gasto deles com o hotel, então, acabou ficando em 22 vezes 100, R$2.200 com hotel foi o gasto deles, tá? Mas ainda tem o gasto com alimentação que a gente vai ter que calcular. Tá. Com alimentação é mais fácil. Foram R$150 por dia. Bom, a gente sabe que eles ficaram 22 dias. Então é 22 vezes 150. Vamos fazer esse cálculo aí. A gente vai ter então, vou pegar uma nova tela aqui. 22 vezes 150, vou suprimir um 0, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. E aí aqui é a mesma conta, né? E aí então, não esquece que tinha um 0 que eu tinha suprimido lá do início. Então esse é o gasto com alimentação. Agora deixa eu juntar esse gasto, o gasto com hotel, que foi 2.200. E assim estamos chegando num gasto considerado em relação ao hotel e alimentação de R$5.500. Bom, agora vamos então
observar as opções que nós temos e R$ 5.500 fica justo na letra B, entre 5.400 e 5.900, tá? Monta a equação, resolve, questão bem tranquila, bem tradicional. Opa, voltei, vamos para a 19. As idades de dois irmãos hoje são números inteiros e consecutivos. Daqui a 4 anos, a diferença entre as idades deles será 1/10 da idade do mais velho. A soma das idades desses irmãos hoje é um número... Vamos ver então. As idades de dois irmãos hoje são números inteiros e consecutivos, tá? E não vai deixar de ser isso, né, galera? Tá? Números inteiros e consecutivos, ou seja... se nós dissermos que a idade de um deles é x e a idade do outro é y, mas se são números consecutivos e o x é o maior, então x menos y dá 1, quer dizer que essa diferença ela é 1, entendeu? E aí, olha só, ele fala que daqui a 4 anos, né, num futuro próximo, a diferença entre as idades, que tem que ser 1, né, galera, será 1/10 da idade do mais velho, da idade do x. Ah, então 1 vai ser daqui 4 anos, né? 1/10 da idade do x. Bom, então ele vai ter 10 anos daqui a 4 anos. Se ele vai ter 10 anos daqui a 4 anos, né? Então, ó, 1 será 1/10 da idade... Opa, 1/10 da idade do x no futuro. Bom, então, o x, a idade do x no futuro, né? Daqui a 4 anos, esse futuro, é 10. Então a idade do x no presente, a idade do x é 4 anos a menos, é 6. E a idade do y hoje é 5. A soma das idades desses irmãos hoje é 11, que é um número primo, letra A. Bem tranquila essa questão, não perde ela. Vão ter outras questões muito mais difíceis e demoradas. Essa é uma questão boa da gente achar na prova. Vamos então para a questão número 20. Analise as afirmativas abaixo. Uma pessoa perdeu 30% de seu peso em um mês. No mês seguinte, aumentou o seu peso em 40%. Ao final desses 2 meses, o peso inicial dessa pessoa diminuiu 2%. Aqui temos uma dica muito boa, né? Que é usar aumentos e descontos. Então, a gente pode usar aqui a seguinte lógica. A pessoa tinha um certo peso inicial, ele foi multiplicado por 1,3, porque isso representa aumento de 30%, gerando um novo peso. Mas esse novo peso depois... Não, ela perdeu. Errei. Deixa eu mudar aqui que eu fiz errado. Peraí. Vamos apagar aqui. Pronto, vamos começar de novo. Ela perdeu. Então, se ela perdeu, quer dizer que o peso dela foi multiplicado por 0,7. 0,7 significa 1 inteiro, que é o que tu já tinha, menos 0,3, que significa 30% de perda. Menos é perda, 0,3 é 30%, 1 menos 0,3, 0,7. 0,7, 70%. Faz sentido, né? Se tu tinha 100% e perdeu 30%, tu vai ficar com 70%. Agora, esse é o peso após essa primeira perda. E aí tem o aumento de 40%. Aí eu vou multiplicar por 1,4. Tá? E aí eu vou saber o que aconteceu. Se a gente fizer 0,7 vezes 1,4, a gente vai ter a comparação lá no final. A gente vai saber o que vai acontecer lá no final. Tá? Então, 0,7 vezes 1,4 vai dar 0,98. Isso quer dizer que esse vai ser o multiplicador final. E 0,98 significa 98%. Significa que ao final de tudo, o peso ficou 98% do peso inicial. Isso significa perda de 2%. Ele falou em perda ou em ganho? Falou em perda. Então tá certa a afirmação. Perda de 2%. Tá? 2. Quando no supermercado tem-se a promoção pague 3 produtos e leve 4, o desconto concedido é de 30%. Será? Bom, tu vai pagar por 3 e vai levar 4. Vamos supor que o preço do produto era, sei lá, R$10. Tá? Então, o preço do produto custava R$10. Nós vamos fazer uma suposição aqui. Tá? Um produto, R$10. Sem a promoção, nós estaríamos pagando por 4 produtos R$40. Obviamente.
tá? Mas com a promoção, a gente leva 4, mas paga por eles o preço de 3. Então paga, na verdade, por eles R$30. Agora vamos comparar o que a gente pagou com o que a gente teria pago sem a promoção. A gente pagou R$10 a menos. Então a gente ganhou em relação ao preço que seria sem a promoção, a gente ganhou 1/4 de desconto. E 1/4 representa 25%. Esse é o real desconto, tá? Não 30%. Então por isso essa afirmação ela é falsa. Afirmação 3. Há alguns meses, uma certa casa podia ser comprada por 25% do seu valor atual. Nossa, muito mais barato do que o valor atual dela. O aumento no valor da casa nesse período foi de 75%. Não é verdade não, tá? Quer ver? Olha só como é que a gente pode ver isso. De novo, uma suposição é uma boa ideia, tá? Vamos brincar aqui que essa casa custava R$100. Claro que é um preço absurdo para uma casa, né? Acho que não é o caso de nenhuma casa que a gente conhece. Mas para a gente fazer o cálculo não tem problema. Vamos dizer que esse é o preço atual dela, tá? Mas ele diz que no passado ela estava custando 25% disso. E quanto é que é 25% passado? Quanto é que é 25% de 100? É 25, né? Ela estava custando R$25. Aí agora a questão é, tem que aumentar e chegar no valor atual. Para chegar no valor atual, que é R$100, tem que aumentar R$75. Só que, galera, isso não é a mesma coisa que 75%. Por quê? Porque tu está aumentando em relação a esse valor base. Se tu está aumentando em relação a esse valor base, é mais do que 100%. Por quê? Porque se tu está comparando com 25, 100% é R$25. Tenta perceber que isso aqui são 3 vezes de R$25. Ou seja, o aumento é 3 vezes o valor original. Ou seja, é 3 vezes de 100%. Então esse aumento é um aumento de 300%. Não de 75%, tá bom? R$75 na minha suposição, mas comparando com o valor original, é o triplo que tem que aumentar. Tem que aumentar o triplo dele, tem que quadruplicar. Então cuidado com esses detalhes aí técnicos. 300% é a resposta, portanto, aquela afirmação está falsa. E aí ele está te pedindo quais que são falsas. Tu vai marcar 2 e 3, tá? 2 e 3, letra C. Essa é a tua resposta para essa questão aqui, certo? Vamos então avançar mais um pouquinho para a questão número 21. Tá. Questão 21. Uma caixa de capacidade 6,4 metros cúbicos deve ser abastecida com água. Abaixo estão representados 3 recipientes que podem ser utilizados para esse fim, certo? Considerando que não há perda no transporte da água, afirma-se que pode-se usar qualquer um dos recipientes 100 vezes para encher a caixa. Se os recipientes A, B e C forem usados respectivamente naquelas quantidades de vezes, a caixa ficará com a capacidade máxima. E após usar 20 vezes cada um dos recipientes, ainda não teremos metade da capacidade da caixa ocupada. Temos que ver quais afirmações são verdadeiras. Estamos falando de volume, né? E ainda tem uma conversão aqui que a gente tem que fazer, né? Mas se bem que não precisa fazer conversão muito não. Aqui a gente tem 6,4 metros cúbicos. Então uma ideia interessante é trabalhar tudo em metros, tá? É uma ideia. Então 40 para virar metro tem que dividir por 100, fica 0,4. 0,4 e 0,4. Então a capacidade da caixa A, vamos pegar o volume da caixa A, já em metro cúbico, é 0,4 ao cubo, tá? Isso aqui, se tu fizer 4 sobre 10, dá para ter uma visão melhor do que está acontecendo, tu vai ter 64 em cima, que é o cubo de 4, só que aqui tu vai ter 1000, né? Então isso aqui, o volume A, ele está dando 0,064 metro cúbico, né? Tá? É como se tu tivesse pego o valor da caixa e dividido ele a ponto da vírgula dar 2 pulos. Então dividido ele por 100. Quer dizer que isso aqui é uma parte de 100 de todo o volume que queremos encher, né? Bom, então aqui ele fala em qualquer um, né? Eu só sei que o A está valendo isso. Deixa eu ver agora o volume B. O volume B, ele é 200 milímetros. Para passar para metro tem que dividir por 1000. Então fica 0,2.
Aqui decímetro é só dividir por 10, fica 0,4. E aqui já é metro. Então o volume B eu vou multiplicar ali 0,2 por 0,4 e por 0,8. Deixa eu ver o que vai dar isso. Então aqui eu tenho 2 vezes 4, 8. 8 vezes 8, 64. Mas como são 3 casas decimais, tem que ter 3 casas decimais aqui. E o volume B ficou igual ao volume A. Tá quase dando certo a primeira afirmação, mas ainda falta ver se o C também dá certo. Porque aqui de novo eu fiquei com 1/100º do volume da caixa. Agora vamos ver o volume C, de novo cuidando da conversão de unidades. Decímetro para metro é só dividir por 10, fica 0,8. Aqui por 100, fica 0,8 também. E aqui tem que dividir por 10. É isso? Não, decâmetro é multiplicar por 10, vai ficar 0,1. Pronto, todo mundo está em metros. E aí eu estou fazendo então por volume C, tudo em metro, 0,8 vezes 0,8 vezes 0,1. Eu vou fingir que é 8 vezes 8 vezes 1, que dá 64, mas como tem 3 casas decimais, ficou o mesmo volume. Tá? Então todos os volumes ficarem iguais, cada um deles representa uma parte de 100 do volume da caixa. Portanto, a primeira afirmação está correta. Qualquer um deles, se eu abastecer 100 vezes, dá para encher a caixa. Primeira afirmação é verdadeira. Segunda afirmação. Se a gente encher eles 16, 33 e 50 vezes, a caixa vai ficar com a capacidade máxima. Errado. Porque essa soma aqui não dá 100. Eu precisaria encher eles 100 vezes, né? Pode ser um deles algumas vezes, o outro algumas vezes, o outro algumas vezes, mas juntando eu precisaria encher 100 vezes. E aquela soma ali está dando 99, não está dando 100. Então, errado. A segunda afirmação é falsa. Terceira afirmação. Se a gente encher 20 vezes cada um dos recipientes, ainda não teremos metade da capacidade da caixa. Se a gente encher 20 vezes cada um, a gente vai ter 60 vezes, né? 60 vezes de 1/100º. Ou seja, a gente vai ter 60% da caixa preenchida. Isso é mais da metade. Tá falsa a afirmação. Então, ficamos só com a 1 como verdadeira, letra D, nosso gabarito da questão número 21. Certo, galera? Não é muito difícil, mas rouba um pouco de tempo essa questão, né? Trabalhosa. Vamos então para a questão número 22. Vejamos. Questão 22. Uma pessoa vai tomar um medicamento 3 vezes ao dia durante 14 dias, em doses de 6 ml cada dose, né? Se cada frasco contém 200 centímetros cúbicos do medicamento, a quantidade do segundo frasco que não será utilizada é. Então aqui nós temos que cuidar que centímetro cúbico corresponde a ml, porque ele fala em ml e fala em centímetro cúbico, tá? Vamos ver quanto de medicamento que essa pessoa vai precisar tomar em ml ou centímetro cúbico, né? Vamos falar em ml então. São 3 vezes por dia, né? 3 vezes por dia, durante 14 dias, então são aí 42 dias, 42 doses, desculpa, e cada dose 6 ml. Então aqui eu estou com 42 vezes 6, quanto é que vai dar isso? 240, 252. É isso que nós vamos precisar de ml, né? Bom, tomou um frasco, ainda falta 52 ml. Quando tu for para o segundo frasco, tu vai tomar só o que falta. O que vai sobrar é 148 ml. Certo? Bom, agora ele pede para a gente dizer isso em porcentagem, né? Vejamos. Ele fala ali em 76% e 75%. Mas percebe uma coisa, 75% é uma porcentagem muito comum, né? É legal a gente perceber que essa porcentagem, ela se refere, se tu simplificar essa fração, a 3/4. Ou seja, 3 partes de 4, né? Então se tu pensar no frasco de 200 ml e pensar nessa quantidade, pensa comigo que 3/4, né, do frasco seria 50, 50, 50, 50, 3 quartos é 150 ml. Então 150 ml é 3 quartos, é 75% do frasco.
Mas o quanto que sobrou? Sobrou um pouco menos do que isso. Então não chega a ser 75%. Portanto, é menor que 75%. Ou seja, se tu conseguir ter essa percepção aqui que eu estou treinando contigo, tu não precisa nem montar uma regra de 3 para calcular a porcentagem exata. Tu pode, com uma estimativa muito segura, ter certeza de que essa quantidade é menor que 75% e, portanto, é a letra A a nossa resposta. Certo, galera? Questão 22, tá aí a minha sugestão de resolução para ela. Mais uma questão tranquila, hein? Essa prova aqui, por enquanto, tá uma prova um pouco mais de boa, né? Quem esteve lá nesse momento teve uma oportunidade um pouco mais tranquila de pontuar. Certo? Então vamos para a próxima questão. Questão número 23. Sobre os números reais positivos A, B, C, D, P e Q, considere as afirmações abaixo. Tá. Então ali nós temos algumas brincadeiras com esses números, né? São números reais positivos, certo? Bom, quando ele fala pra gente essas duas aqui, ele ajuda muito, né? Porque daí ele tá dizendo pra gente que se tu elevar o cubo dos dois lados, tu corta, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o P elevou o cubo dos dois lados, cortou. Aí, 32 elevado ao cubo vai dar muito trabalho. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar o 32 por 2 na 5. Aí fica um pouco melhor de trabalhar. Então, o meu P ele é 2 na 15. Tá. O Q, vamos ver. Mesma coisa, né? Vou elevar ao quadrado. Só que, de novo, quando eu elevar ao quadrado, eu vou pegar o 243 e vou escrever ele como 3 na 5. Ao quadrado. Aí vai ficar 3 na 10. 3 na 10. Foi. Tá. Aí, falta o D pra gente, né? Mas assim, o que a gente pode perceber? Aqui ele nos deu o ABC. O que eu vou fazer aqui? Bom, eu tenho que, se eu elevar dos dois lados na menos 3, eu vou conseguir uma coisa interessante, olha só. Eu vou elevar dos dois lados na menos 3. Porque daí, na verdade, a gente pode passar esse expoente para lá invertendo ele, né? Então fica ABC é igual a 0,25. 0,25 é 1/4. Elevado na 1/2, 0,25. Só que aí, como foi para lá invertido, foi para lá na menos 3. Então, ABC está dando 1/4 que está elevado na menos 3/2. Ou, se preferir, 4 elevado na 2/3. Lembra que o expoente negativo manda que a base inverta. Vamos limpar um pouquinho? Então, ABC, conseguimos concluir que ele é 4 elevado na 2/3. Agora eu vou aplicar isso na segunda expressão ali, onde eu tenho ABC vezes D. Então, quando eu faço ABC vezes D, eu tenho 4 elevado na 2/3 vezes o D, tudo isso elevado na 1/2, igual a 2 raiz de 10. Bom, eu vou elevar ao quadrado dos dois lados, porque daí eu vou cancelar esse 1/2 aqui, ó. Então eu elevei ao quadrado dos dois lados. Aí ficou só 4 elevado na 2/3 vezes D. Do lado de cá ficou 4 vezes 10, 40. Tá? E aí agora, o que eu vou poder fazer aqui? 2 raiz de 10 elevado na 1/2, acho que é isso. Aí agora, eu vou acabar passando ali, deixa eu ver. Aqui eu tenho 4 elevado na 2/3, não vai ter muita coisa para fazer a princípio. Mas, vamos escrever que o D ele é 40 sobre 4 na 2/3. Não ficou muito agradável, mas tudo bem, vamos assim mesmo. Tá, então o meu P é 2 na 15, o meu Q é 3 na 10, e o meu D é 40 sobre 4 na 2/3. Agora vamos tentar trabalhar nessa expressão aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Então vamos lá trabalhar na expressão, né? A expressão era x é igual a D dividido por PQ elevado na 1/5. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. É isso aí. Aí vamos perceber que eu posso escrever essa expressão assim, ó, D,
que multiplica 1 sobre PQ na 1/5. Isso deve me ajudar a organizar aqui a expressão, tá? Que é vezes. Aí o D eu vou substituir pelo valor, né? Que é 40 dividido por 4 elevado na 2/3. E o P e o Q vão ficar ambos elevados na 1/5, né? Lembra que o P ele era 2 na 15, então fica 2 na 15 elevado na 1/5. E o Q era 3 na 10, então fica 3 na 10 elevado na 1/5. O que a gente pode fazer? Multiplicar o expoente de dentro pelo expoente de fora. Na verdade o que vai acontecer é um cancelamento aqui, vai ficar 2 na 3, que é 8. E aqui também vai simplificar, vai ficar 3 na 10, que é 9. Então eu estou com 40 sobre, né, 4 elevado na 2/3, vezes 2 na 3, que é 8, vezes 3 na 2, que é 9. Legal. Aí o 40 dá para dividir por 8 e dá 5. Né? Já é alguma coisa. Então o meu x está chegando em 5 sobre 9. E aí 2/3 como expoente do 4 significa uma raiz cúbica de 16. Né? Dá para dar uma pequena melhorada aqui e trocar o 16 por 8 vezes 2, vai ficar 2 que sai e 2 que fica. Dá para dar uma melhoradinha naquela raiz, tá? Escrever aquela raiz assim, ó, 8 vezes 2. Aí o 8 sai da raiz cúbica e esse 2 fica. E o 8 que sai é um 2 que vai lá para trás. Então ficaria 18, né? Raiz cúbica de 2. E aí daria para racionalizar, mas eu acho que já não precisa mais. Vamos dar uma olhada nas alternativas. Essa nossa resposta é um racional inteiro? Não, não é. Tá? É um decimal exato. Decimal exato menor do que um decimal exato maior do que um decimal periódico. Alguma coisinha que não está fechando. Deixa eu ver se eu peguei algum sinal errado. 0,25 é 1/4 na 1/2, que é 1/2, né? Aqui eu poderia ter simplificado bastante as coisas. Ah, já sei o que eu errei aqui, ó. Aqui só troca sinal, não troca a ordem. Era 3/2. Deixa eu ver até onde que isso vai me complicar. 3/2. Bom, aí dá para fazer a conta, porque 3/2 vai sair de boa. É uma raiz quadrada de 4 elevada ao cubo. Raiz quadrada de 4 é 2, ao cubo dá 8. Então, na verdade, esse aqui é o número 8, que eu fui carregando ele sem perceber, porque nesse momento eu tinha feito errado. Então, era o número 8 o tempo todo, e 40 dividido por 8 dá 5. Vamos refazer, então, lá a outra tela. Se o D é 5, tudo vai ficar mais fácil, né? Então, o D é 5. Aqui eu vou tirar isso. Não vou apagar tudo e fazer de novo. Se bem que aqui já tá bom, ó. Essa parte aqui ficou legal. Né? E aí, tudo isso aqui que é o D, na verdade, é o número 5. Então, nossa resposta ficou o D, que é 5, dividido pela simplificação que eu fiz lá, que deu 8 vezes 9, né? Que deu 72. E 5 dividido por 72 vai dar uma dízima periódica, né? Vai dar. Porque eu não consigo simplificar e a fração irredutível, o denominador dela, não é só potência de 2 e de 5. Se a gente decompõe ele, a gente percebe que ele é múltiplo de 3 também. E se ele é múltiplo de 3, então isso aqui vai gerar uma dízima periódica. Então eu tenho aqui uma dízima periódica, e aí letra B é a nossa resposta, tá? Decimal periódico. Agora sim, feito o concerto, tá ali a nossa resposta, vamos avançar. Questão 24. Analise as afirmativas seguintes e classifique-as em V ou F, verdadeira ou falsa. Considere dois números pares, consecutivos e não nulos. O produto da soma dos inversos desses números pela metade do maior deles
é um quociente entre dois números inteiros e consecutivos. Olha só, considere dois números pares consecutivos e não nulos. Por exemplo, 2 e 4, tá? Mas eu não posso representar desse modo. Então, dois números pares consecutivos e não nulos. Aí, então, eu vou chamar esses dois números aí, sei lá, de 2n e 2n mais 2, tá? Sendo n um número natural qualquer, não nulo. Tá bom? Então, o n, qualquer natural que tu pegar que não for zero, tu vai fazer o dobro dele, tu vai ter um número par que não é zero, e depois tu soma 2, tu tem o próximo número par. Então assim eu peguei dois números pares e consecutivos, tá? E não nulos. Agora eu quero falar o seguinte, o produto da soma dos inversos desses números, então uma coisa que eu quero é a soma dos inversos deles. Então é isso mais isso, soma dos inversos, tá? E eu quero multiplicar isso aqui pelo quê? Produto da soma dos inversos pela metade do maior deles. Então, pela metade do maior. Metade do maior. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar um quociente entre dois números inteiros consecutivos. Vamos ver se é verdade. Vamos fazer uma distributiva aqui. Na primeira multiplicação que eu faço, eu vou ter 2n mais 2 dividido por 4n. E na segunda multiplicação eu vou cancelar aqui e eu vou ter 1/2. Eu posso simplificar por 2 aqui e eu fico com n mais 1 dividido por 2n. E aqui eu tenho 1 sobre 2. Aí eu vou multiplicar por n em cima e embaixo então. E agora eu consigo botar o 2n aqui. Aqui eu tenho n mais n, fica 2n mais 1. Eu tenho realmente um quociente entre dois números que são inteiros consecutivos. Verdade. Então a primeira afirmação ela é verdadeira. Difícil de mostrar isso, né? Bonita essa questão aqui, mas não é nada simples, tá? Verdadeira a primeira, né? Então já arrisca aqui e aqui se tu quiser. Vamos agora para a segunda afirmação. Para qualquer número A real e para qualquer número B real, vai existir um número x, vai existir alguém, tal que 3x menos A é igual a 5bx mais 5b. Vamos ver se tem como isso, né? Se sempre vai ter um x que faz essa igualdade ser verdadeira, tá? Vamos ver se isso é possível mesmo. Deixa eu pegar uma nova tela aqui. 3x menos A. Vamos trabalhar um pouco essa expressão. Igual a 5bx menos 5b, eu acho, né? Isso, 5bx mais 5b. 5bx mais 5b. Tá? Bom, então, se eu tentar resolver essa equação da incógnita x, eu vou chegar em 3x menos 5bx igual a A mais 5b. Tá? Coloco o x em evidência e eu tenho 3 menos 5b igual a mais 5b. E agora pego esse multiplicador e passo dividindo. Quer dizer que uma solução genérica para essa equação, ou seja, o valor de x, ele pode ser encontrado em função das letras A e B como sendo isso aqui, ó, tá? Só que nós vamos ter um problema sério aqui. Se o meu x for igual a 3/5. Se o meu x for igual a 3/5 de b, ó, 3 sobre 5b. Se o meu x for 3 sobre 5b, quando a gente fizer aqui a multiplicação do menos 5 por esse valor, eu vou cancelar, vou ficar com menos 3 e vai acabar dando zero aqui embaixo. Então, se o meu x for igual a isso aqui, eu não vou ter solução, né? Então, eu não posso dizer que para qualquer valor, né, de A e de B vai dar certo, né? Porque se o meu, dependendo do valor do B, não vai dar muito certo, não. Deixa eu ver aqui uma coisa. Na verdade, não é o x que é o problema aqui, né? O problema é se o meu B, falei errado. O problema é se o meu B for igual a 3/5. Se o B for igual a 3/5, essa conta aqui vai zerar e não vai rolar, então, um resultado coerente para minha conta,
Portanto, a afirmação que dizia que para qualquer A e B real existiria uma solução para a equação é uma afirmação falsa, porque existe um B, que é o B valendo 3/5, que é um número real, mas que para esse B não vai rolar solução x, porque não vai dar para fazer divisão por zero. Então, falsa afirmação 2, tá bom? Bom, já sabíamos disso, né? Só falta a última. Se m é um número inteiro, ímpar e menor do que menos 3, né? Inteiro, ímpar, mas menor que menos 3, tá? Então, o menor valor para x no conjunto solução da inequação, tal, o menor valor para x no conjunto solução da inequação é um número par positivo. Vamos ver se é verdade? Vamos tentar resolver essa inequação aí, né? Então, nós temos ali uma inequação que é m que multiplica m mais x. Deixa eu vir para cá. M que multiplica m mais x. E menor ou igual a menos 3 que multiplica x menos 3. Menor ou igual a menos 3 que multiplica x menos 3. Bom, deixa eu fazer as distributivas aqui. Eu tenho então m ao quadrado mais mx menor ou igual a menos 3x mais 9. Deixa eu agrupar os x, todos eles do lado esquerdo, e quem não tem x do lado direito. Certo? E agora eu vou colocar o x em evidência. Aqui eu tenho m mais 3 menor ou igual a 9 menos m ao quadrado. Agora tem um momento delicado, tá? Eu quero isolar o x. E para isso eu quero passar esse parênteses dividindo. E eu vou fazer isso, né? Eu vou ter 9 menos m ao quadrado dividido por m mais 3. Tá? Bom, porém, eu tenho que tomar cuidado com isso. Agora eu fiz uma coisa errada aqui. Deixa eu até apagar aqui esse símbolo que eu não quero ele. Deixa eu pedir aqui a borracha temporariamente, apagar aqui, voltar para minha caneta e vamos então retomar. Porque isso aqui tem que tomar cuidado, tá? Se eu estou passando esse m mais 3 dividindo, eu tenho que avaliar se ele é positivo ou se ele é negativo. Porque se esse carinha aqui for negativo, a desigualdade tem que virar para o outro lado. E ele avisou pra gente, no enunciado, que o m é menor do que menos 3. Se o m é menor do que menos 3, eu tenho um número que ele é menos 3, alguma coisa, ele vai fazer com que isso aqui seja negativo. Quer dizer que esse número ele é negativo. Então, quando ele passou para lá, ele inverte a desigualdade. E eu fico com isso aqui, tá? Beleza. Bom, aí o que acontece? Não está dando zero embaixo, porque esse cara aqui não pode ser menos 3, tá tudo certo. E, nesse caso, eu posso perceber que aqui eu tenho uma diferença entre dois quadrados, né, super comum. Portanto, se eu tenho uma diferença entre dois quadrados, eu posso escrever isso aqui como 3 mais m, 3 menos m, tá? Sobre m mais 3. Só que m mais 3 é a mesma coisa que 3 mais m, né? Então acaba que, como isso aqui não é zero, eu posso cortar. E então o meu x ele está maior ou igual a 3 menos m, tá bom? Ele é maior ou igual a isso. Lembrando que o nosso m, ele começa, né? O nosso m, ele é menor ou igual a menos 3. Então, ele é menor, desculpa. Menor do que menos 3 o nosso m. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Questão 24. Se m é um número inteiro... m é inteiro, né? Então, se o m é inteiro e ele é menor do que menos 3, então, bom, o primeiro valor que o m vai poder ser é menos 4. Né? E depois disso ele vai diminuindo. Ele é menor que menos 3, certo? Aí o que eu quero é o menor valor de x no conjunto solução da inequação. O menor, ele vai ser um número par positivo. Vamos ver se isso é verdade. Menor. Bom, se o m for menos 4, eu tenho 3 menos menos 4, eu tenho meu x maior ou igual a 7. Né? E aí o menor valor é 7. Se o meu m for menos 5, que seria o próximo, eu teria 3 menos menos 5, eu teria 8. E aí, minha equação teria como conjunto de solução isso aqui. Então, na verdade, tá falso, né, galera? Por quê? Porque a primeira resposta que eu obtive foi x maior ou igual a 7. E aí o menor valor que eu achei para x, que é 7,
vai ser um número positivo, mas ímpar. Então tá falsa essa segunda afirmação. Ficamos com a letra D aqui. Eu tive um pouco de cuidado para ver se a gente não tropeçava em nada. Questão 24 está aí resolvida para ti, certo? Vamos adiante então. Questão 25. Um terreno com formato de um triângulo retângulo será dividido em 2 lotes por uma cerca feita na mediatriz da hipotenusa, conforme mostra a figura. Tá? Então a mediatriz, lembra que é uma reta que corta um segmento no ponto médio do segmento e forma ângulo de 90 graus com o segmento. Isso é uma mediatriz. Tá? Então nós temos ali a rua alfa, que é a hipotenusa, a rua beta, que é um dos catetos, né? Aí a mediatriz sendo traçada ali, dentro do terreno a cerca. Sabe-se que os lados AB e BC desse terreno, né, que são os catetos, AB e BC, medem 80 e 100. Tá? Então, AB 80... Não, desculpa, catetos e hipotenusa, né? Então aqui 80 e aqui 100. E aí nós temos um famoso triângulo, né? É o 6, 8 e 10, só que ele está multiplicado por 10. Então esse cara aqui é 60. Tu pode fazer Pitágoras se tu quiser. Tá? Bom, o que a gente quer? A razão entre o perímetro do primeiro lote e o perímetro do segundo lote nessa ordem. Então o que a gente quer é a razão entre o perímetro do primeiro lote e o perímetro do segundo lote. É isso que nós queremos. Tá? Bom, o que a gente vai poder perceber aqui? Bom, se o M, né, se a reta é mediatriz, quer dizer que isso aqui é 50, né, galera? Tá? 50. E aqui também 50. Tá? Agora, não necessariamente o P está na mediatriz, aí não é o caso. Mas a gente vai ter semelhança de triângulos entre o triângulo grandão, cujos lados, né, medem 80 aqui, 60 e 100. Aqui tu tem um ângulo que eu vou representar ele assim, e aqui tu tem um ângulo que eu vou representar ele assim. Só que esse outro triângulo retângulo aqui, ele também tem o ângulo reto, e ele também tem esse ângulo aqui. Então, como eles têm 2 ângulos iguais, eles são semelhantes. Então esse terceiro ângulo é o mesmo. Eu vou mudar um pouquinho a posição dele para ficar mais fácil a comparação. Então o triângulo pequeno, que é o do lote 1, lote 2, desculpa, eu vou colocar o 50 aqui embaixo para ficar na mesma posição. Vou levar esse P lá para cima, tá? E aí, bom, eu não tenho outras informações, mas eu posso chamar isso aqui de X e isso aqui de Y. Não vai ser difícil ir atrás das possibilidades das respostas. Né? O que eu posso fazer aqui? Eu posso dizer que 60 está para X, 60 com X, assim como 80 está para 50. Aí eu posso simplificar de repente aqui, posso simplificar por 4, aqui fica 15 e aqui fica 2, né? E aí então eu tenho que 2x é igual a 75, x é igual a 75 meios. Achei uma medida que pode ser útil. E posso fazer a mesma coisa para ir atrás do y, né? Dá para perceber que é 5 oitavos, né, a medida, né? 5 oitavos. Divide por 8 e multiplica por 5. É isso que está acontecendo, né? Divide por 8, 60. E multiplica por 5. Bom, enfim, vamos fazer aqui mais uma vez a regra de 3. Se eu fizer a regra de 3 agora, 100 está para y, assim como 80 está para 50, eu tenho que fazer 8 quintos de 100, aqui dá 20, dá 160. Não faz muito sentido isso, né? Uma coisa está errada. Não é 8 quintos, é 5 oitavos. Fiz bobagem. 5 oitavos de 100. Então aqui eu vou simplificar por 4, vai ficar 2 e vai dar 25, né? E vai dar 125 meios. Então aquele y ali ficou 125 meios. Beleza. Então a nossa figura está aí. Agora então eu consigo ir atrás dos perímetros, né? Porque, bom, se o y, que é a minha hipotenusa, que é esse pedaço aqui, deu 125 meios, repara que 80 é 160 meios. Então esse aqui é 125 sobre 2. Esse aqui é 75 sobre 2.
E esse aqui é 160 menos 25, dá 35 sobre 2. Então tá, vamos agora calcular esses perímetros aí. Perímetro da região 1. Eu tenho 35 mais 75. Isso vai dar 110 sobre 2, que dá 55. Mais 50, 105. Mais 60, 165. Tá? Então o perímetro da região 1, conseguimos ali, após a semelhança de triângulos, deu 165. Tá. Agora vamos ver o perímetro da região 2. Nós temos então 50 e aí 75 mais 125, né? 75 mais 125 vai dar 200. 200 dividido por 2 dá 100 e dá 150. Então o perímetro da região 2 ficou em 150. Fazendo a razão entre os dois, como foi solicitado, 165 e 150 são ambos múltiplos de 15. Se a gente simplificar por 15, nós vamos chegar em 11 décimos. Então aqui eu chego numa razão, que se eu não me engano eu vi ela numa alternativa, tá ali letra D, resposta dessa questão aqui um pouquinho perigosa, tá bom? Vamos então para a questão número 26. Muito bem, o valor da expressão em que x e y são números reais não nulos, x não é igual a y e nem igual a menos y, né? Essas falas aqui é para que a gente não tenha divisão por zero, tá? Então vamos trabalhar aí com possibilidades de cancelamento bem tranquilas. E vamos ver o que dá para fazer com essa expressão, né? Bom, aqui eu começaria trocando os expoentes negativos para positivos, né? Naquele primeiro parênteses. Então aquele primeiro parênteses ficaria assim, ó. Eu teria 1 sobre x ao quadrado menos 1 sobre y ao quadrado. E aqui embaixo 1 sobre x mais 1 sobre y. No segundo parênteses, vamos trabalhando nele também, eu vou poder colocar xy em evidência na parte de cima. Vai ficar um x mais um y. Na parte de baixo tem uma diferença entre dois quadrados. Enfim, vai ficar x mais y, x menos y, o que já me mostra um cancelamento que eu posso fazer aqui dentro. Tá? Aí agora, vamos trabalhar no primeiro parênteses de novo. Eu vou fazer MMC na parte de baixo e também na parte de cima. Vamos fazer isso aqui ao lado. MMC entre duas coisas estranhas, o que a gente faz? A gente gruda uma na outra. Fica x ao quadrado, y ao quadrado. Depois divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vai ficar y ao quadrado menos x ao quadrado. Aí aqui embaixo, mesma coisa, só que aqui o MMC vai dar xy e aqui vai dar x mais y. E aí agora, do lado de cá, acho que eu vou ter que meio que esperar, né? Tá dando xy sobre x menos y. Vamos segurar um pouquinho aqui a emoção. Tá. O que eu vou fazer agora? Vou pegar a fração de cima e vou dividir pela fração de baixo. Na verdade, eu vou inverter, né, a fração de baixo e multiplicar pela fração de cima. Então eu vou ter y ao quadrado menos x ao quadrado sobre xy ao quadrado. Dá para escrever assim. Aí aqui vai inverter para xy sobre x mais y. E aqui eu tenho xy sobre x menos y. Legal. Tá. Aí agora, o que dá para fazer aqui? Dá para a gente cancelar esses dois xy com esse xy ao quadrado. Tá? E aqui, olha só o que a gente vai poder fazer. A gente vai poder fazer, por exemplo, a multiplicação desses dois, que vai virar x ao quadrado menos y ao quadrado. É isso que eu vou ter aqui embaixo. E olha lá o que eu tenho lá em cima. Vamos botar numa próxima tela. Após as simplificações que eu fiz, sobrou para mim o seguinte. Isso dividido por isso. Agora percebe uma coisa legal aqui. Tu pode colocar a ordem trocada e escrever isso aqui como x ao quadrado menos y ao quadrado. Quer dizer que eu troquei o sinal dos dois. Qual é a consequência para fazer isso, professor?
a consequência é colocar um menos 1 lá atrás, é como se tivesse colocado ele em evidência. Aí tu cancela e essa expressão ficou igual a menos 1. Então assim a gente consegue resolver essa expressão aqui e a nossa resposta está ali na letra A, gabarito da questão 26. Certo, galera? Questão número 27. O dono de uma loja de produtos seminovos adquiriu parceladamente 2 eletrodomésticos. Após pagar 2/5 do valor dessa compra, quando ainda devia R$600, resolveu revendê-los. Tá? Então olha só, aqui já tem uma informação importante, né? Ele pagou 2/5 do valor e ainda devia 600. Aqui a gente já sabe que esse 600 ele é 3/5, né? Quer dizer, 3/5 do valor da compra que ele fez pelos 2 eletrodomésticos, né? Está dando 600, né? Então, se eu passo 5 multiplicando, eu tenho que 3x é igual a 3.000, né? E se eu divido, eu descubro que foi R$1.000 a compra. Então ele pagou R$1.000 nos 2 eletrodomésticos, né? 2 produtos. Vou botar assim para ficar mais rápido. Tá, mas aí com a venda de um dos eletrodomésticos, ele conseguiu um lucro de 20% sobre o custo que ele teve. Mas a venda do outro eletrodoméstico representou um prejuízo de 10% sobre o custo que ele teve com aquele outro eletrodoméstico. Eu vou chamar os 2 eletrodomésticos de A e B, o preço deles, né? E aí se eu pegar o custo, tá? O custo que ele teve com o eletrodoméstico A, mais o custo que ele teve com o eletrodoméstico B, é o gasto total que ele fez para comprar os 2, que foi R$1.000 que a gente acabou de calcular ali em cima. Então A vai ser o preço do primeiro eletrodoméstico, o preço de custo, quanto que o dono da loja pagou pelo eletrodoméstico, e o B, o preço, né, de custo do segundo. Bom, aí ele avisou pra gente então que na venda de um deles, pode ser o A, ele teve um lucro de 20% e na venda do outro ele teve um prejuízo de 10%. E aí com o valor que ele adquiriu na revenda, ele pôde liquidar o débito dele e ainda sobrou a quantia de R$525. Bom, então quer dizer que ele fez a venda dos 2 e com o que ele recebeu, então nessa revenda, ele recebeu 600, que é o que ele precisava para quitar a dívida, e mais 525. Então ele recebeu 1.125 pela venda dos 2. Mas ele vendeu os 2 por quanto, né? Bom, se ele teve um lucro de 20%, quer dizer que o preço que ele vendeu o A foi 1,2 vezes A. Né? Quer dizer, o valor de A aumentado em 20%. Aí os 20% é o que ele ganhou na diferença. Mas o B ele teve prejuízo de 10%. Então eu vou multiplicar por 0,9 o B, e esse é o preço de venda do B. 0,9 significa 90% do valor, ou seja, 10% perdido. Tá? E com a venda dos 2, um com 20% ganhando e o outro com 10% a menos, ele teve um recebimento por essa venda de 1.125. Bom, aqui nós temos um sistema que vai nos permitir ir atrás dos valores iniciais de custo que ele pagou, né? A pergunta vai exatamente atrás disso, pelo que eu estou vendo aqui, ó. A gente quer a razão entre o preço de custo do eletrodoméstico mais caro e o do mais barato nessa ordem, né? Bom, aqui eu estou definindo o mais caro como A, né? E o mais barato como B. Eu fiz essa escolha, né? Estou fazendo essa definição aqui. Então, o que ele quer da gente, se ele quer a razão entre o mais caro e o mais barato, ele quer que a gente responda como é que vai ficar essa razão aqui, ó, tá? Vamos agora trabalhar na resolução desse sistema. Vou puxar uma tela nova aqui para a gente só resolver esse sistema aqui. Então, o nosso sistema é A mais B é igual a 1.000 e 1,2A mais 0,9B é igual a 1.125. Bom, de cara, eu vou multiplicar a segunda equação por 10. Por quê? Porque multiplicando a segunda equação por 10, eu vou poder deslocar a vírgula e eu não vou mais trabalhar com número decimal, que é uma coisa que eu não gosto. Que faltou o B, né? Então, aí o meu sistema vai ficar com a segunda equação da seguinte forma. 12A mais 9B
e aí vai botar um zero aqui, né? Então vai ficar 11.250. Aí eu já vou pensar na primeira equação, então, já para, de repente, fazer o método da adição, que eu gosto bastante. Eu vou multiplicar a primeira equação por menos 9, e assim eu vou cancelar o b, tá? Então deixa eu multiplicar ela por menos 9. E aí eu vou ter menos 9a, menos 9b, que era o que eu queria, e menos 9.000, cuidado para não esquecer também do lado direito. E agora então eu vou somar as duas equações, era essa a minha intenção, porque daí eu vou cancelar o b temporariamente, e vou focar no a. Aqui eu estou com 3a, e aí tem que fazer essa subtração aqui, né? Está dando 2.250. Aí então agora tem que dividir por 3. Quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar 750, né? Isso. 750. Tá? Que daí 750 vezes 2.500, fechou. Então, esse é o preço do mais caro. Lembrando que a soma dos dois dava 1.000, né? Então o preço de custo do mais barato era 250. E a razão que ele pediu pra gente agora, então, ficou bem tranquila. É só fazer 750 dividido por 250. E aqui, no caso, até dá uma divisão exata que dá 3. Vamos ver se tem 3 nas alternativas? Tá ali, letra C. Essa é a nossa resposta. Tranquila a questão, basta cuidar da interpretação aí, né? Não se perder na historinha contada. Certo, galera? Questão 27, então, letra C. Vamos para a questão número 28. Vejamos aqui um gráfico de uma parábola, né? Vamos lá. Uma das curvas radicais de uma montanha-russa será construída de modo que, quando observada, perceba-se a forma de uma parábola, como mostra a figura. Será possível alcançar a maior altura, 280 metros do solo, em 2 pontos dessa curva, né? Tradicional isso numa parábola, porque uma parábola ela é simétrica, né? Então a gente vai ter 2 pontos iguais aqui, que ele está dizendo aqui que nesse contexto da montanha-russa são os pontos mais altos, estão a uma altura de 280 metros do solo do nosso desenho, certo? E esses 2 pontos estão a uma distância de 900 metros um do outro, né? É legal cortar bem ao meio, a gente já tem aqui a posição do x do vértice, né? Tá. Muito bem. E a descida atingirá o ponto mais baixo da curva, que é o vértice, a 30 metros do solo. Então essa distância aqui, ó, do vértice até o solo, essa distância vertical, é de 30 metros, né? Isso vai nos ajudando a pontuar onde é que vai ficar o nosso y e x do vértice, né? Como a gente pode ver na figura. Tá. A distância horizontal entre o centro da roda traseira do carrinho 3, centro da roda traseira do carrinho 3, que aparentemente é aqui, e o centro, não, falei errado, centro da roda dianteira do carrinho 1, que é essa, e a roda traseira do carrinho 3, tá? Então, a gente quer essa distância aqui, né? Certo. Quando eles estiverem a 70 metros do solo. Então a gente quer essa distância aí, né? Tá. Quando eles estiverem a 70 metros do solo, vejamos o que vai acontecer com desses centros aí, né? Vamos tentar trabalhar nessa parábola, tentar dominar ela um pouco mais. Uma primeira sugestão aqui é a gente encaixar um sistema de coordenadas aqui, né? Então eu vou encaixar um sistema de coordenadas, tá? De modo que o meu eixo X vai ser o chão, isso é bem tradicional, costuma ajudar essa ideia. Não é a única, mas é uma ideia que costuma ajudar. E o meu eixo Y vai então vai cortar aqui a parábola bem ao meio. Essa é uma sugestão que acho que pode ajudar bastante a gente, tá? E aí vamos lembrar, né, que a expressão que designa os pontos que fazem parte da parábola é a expressão ax ao quadrado mais bx mais c, né? Estamos falando aqui de uma função de segundo grau, então se preferir, em vez de y pode usar f de x, o resto não muda. E aí o nosso objetivo é descobrir quem são os coeficientes a, b e c, para que a gente possa ter a clareza da expressão que designa essa parábola, e aí não vai ser muito difícil a gente ir atrás da informação que foi solicitada. Então vamos lá, o que a gente tem de pistas aqui, né? Com o sistema de coordenadas que a gente fez, percebe que esse ponto aqui, ó, tá?
ele está a 450 metros de distância do eixo Y, tá? Sendo assim, o x desse ponto, obviamente, é 450. E o y desse ponto é 280. Então, essa informação pode ajudar. Nós temos os pontos 450,280 e, simetricamente, lá do outro lado, nós também temos o menos 450 e 280. Isso aí pode ter algum auxílio para a gente. O vértice, a gente também está vendo ele aqui, né? E isso, na verdade, é muito útil, porque como ele avisou para a gente que essa é uma distância de 30 metros do vértice até o chão, isso vai significar para a gente o quê? Que o corte no eixo Y ocorre no 30. E o corte no eixo Y é exatamente o coeficiente C. Então a gente já está ganhando uma informação bem importante aqui, bem útil para a gente. A gente já está ganhando que o Y do vértice, que nesse caso também é o C, ele está valendo 30. Beleza. Bom, depois disso, o que mais que a gente pode usar aqui? Acho que a gente pode agora elaborar um pequeno sistema de equações da seguinte forma, né? Eu vou usar essas duas certezas que eu tenho aqui. E com isso eu posso fazer o seguinte, o x, né, e o y. E o c eu já sei que é 30. Então eu vou retomar essa expressão aqui e vou substituir o x e o y pelas coordenadas de cada ponto, tá? No caso ali, eu vou ter 450 ao quadrado vezes a, mais 450 vezes b, mais 30, igual a 280. Aí eu fiz a substituição do x por 450 e do y por 280. Agora eu vou fazer a mesma coisa no outro ponto, que eu também tenho, né? Nesse caso o x é negativo, só que isso não vai mudar nada aqui, porque, né, ao quadrado ele vai acabar ficando positivo, né? Agora aqui vai, aqui ele não está ao quadrado, então ele vai trazer o sinal dele. O c é 30 e o y também é 280, certo? Se eu passar esse 30 para lá subtraindo, nas duas equações, fica 250 do lado de cá, que é bem interessante. Além disso, se eu somar essas duas equações, eu vou cancelar o b, né? Bom, passando para lá ficou 250, 250, somando os 250, eu vou ter 500 aqui, tá? E aqui, então, cancelei o b e fiquei com 2 vezes de 450 ao quadrado vezes a. Certo, então aqui que eu tenho que trabalhar, né? Eu vou levar isso aqui para a próxima tela para a gente não ficar se apertando demais aqui no espaço. Mas deixa eu ver se eu consigo ir atrás do a. Bom, então nós estamos com a seguinte equação. 2 vezes de 450 ao quadrado vezes a é igual a 500, né? Esse 450 ao quadrado ali, ele assusta. Vamos ver como é que a gente vai trabalhar ele. Eu vou pegar primeiro esse 2 que está multiplicando e vou passar dividindo pelo 500. E aí eu vou poder escrever 450 ao quadrado a é igual a 250. Agora eu vou passar esse 450 ao quadrado dividindo. Então eu vou ter 250 dividido por 450 ao quadrado. Aí eu vou abrir esse 450 ao quadrado em 450 vezes 450, né? Porque isso, claro que é verdade, o quadrado significa isso. Eu vou cortar um zero daqui com um zero daqui. Eu vou simplificar por 5 esses dois. Aqui vai ficar 9 e aqui vai ficar 5. E eu vou simplificar agora por 5 esses dois. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 90. É isso, né? Divide por 5 dá 90. Isso. E aí, pessoal, agora o meu A, então, ele ficou 9 vezes 9, 81, acumula um zero, 1 sobre 810. Esse é o meu A. Só falta o B. Vamos voltar numa das equações que ficou para trás, naquele nosso sistema. Pode ser a primeira ali. 450 ao quadrado vezes A mais 450B mais 30 igual a 280. Vou pegar a primeira equação, tá? 450 ao quadrado vezes A, e aí o A a gente acabou de calcular, mais 450 vezes B, mais 30 igual a 280. Passo 30 para lá, fica desse modo, tá? Bom, o que dá pra gente fazer aqui? A gente pode colocar o 450 em evidência. Aí ele vai multiplicar 450 sobre 810,
mais B. Aí eu posso pegar esse 450 e passar dividindo. E aqui dentro dessa fraçãozinha aqui, ó, eu posso cortar um zero e posso simplificar por 9. Fica 5 nonos. Tá? Então eu estou com 5 nonos mais B. E aqui do outro lado, 250 e o 450 que chegou dividindo. Então agora vamos simplificar aqui também. Aqui por 5, também fica 5 nonos. Tá? Se bem que na verdade nem precisava ter feito tudo isso, né, galera? O B é zero, porque na verdade, agora aqui a gente conclui isso, né? O B é zero, mas o B é zero pelo estudo dos coeficientes, porque, né, quando a parábola ela fica simétrica em relação ao eixo Y, que foi a construção que a gente fez, o B é zero. Bom, agora a gente tem então a nossa expressão totalmente conhecida. A nossa expressão é y é igual a 1 sobre 810 vezes x ao quadrado, porque esse aqui é o A, não precisa do B, e mais 30, certo? Bom, agora a gente vai tentar responder a pergunta. A pergunta que foi feita pra gente refere-se à distância entre esse ponto e esse ponto da parábola, né? E aí, bom, como é que eu vou calcular essa distância? Bom, eu posso perceber que, na verdade, eu tenho esse pedaço aqui e o mesmo pedaço aqui. E o que é esse primeiro pedaço, por exemplo? Né? Ele pode ser entendido como o x daquele ponto ali, né? Esse x aqui, ó. Tá? Esse x vai acabar sendo exatamente essa distância. Então, se eu conseguir descobrir o x desse ponto, é só fazer vezes 2 e eu tenho toda essa distância que ele está me pedindo. Podemos fazer desse modo, tá? E o x desse ponto, e como é que eu vou descobrir ele? Bom, ele me disse que essa roda está a 70 metros do solo. Então, quer dizer que o y é 70. Como eu tenho a equação pronta, nessa última tela, né? Eu vou trocar o y por 70, ó. Então, eu tenho 70 é igual a x ao quadrado sobre 810, podemos escrever assim, mais 30. Então, esse 30 pode passar para lá subtraindo, vai ficar 40 é igual a x ao quadrado sobre 810. 810 passa multiplicando, e aí eu vou ter, então, 810 vezes 40 igual a x ao quadrado. Lembra que esse x ao quadrado ele vai jogar uma raiz quadrada para o outro lado, né? Então vamos se ajudar, vamos pensar o seguinte, ó, 81 é um quadrado perfeito, eu sei a raiz dele. 4 é um quadrado perfeito, eu sei a raiz dele. E os zeros? Bom, são na verdade dois 10 que estão aqui que eu posso então transformar em 100, que também é um quadrado perfeito. Se eu fizer essa troca, muito útil, vai ficar mais fácil tirar a raiz quadrada, né? Só tirar a raiz quadrada individual de cada um, porque a multiplicação permite essa resolução assim. Então a nossa resposta ficou 9, que é a raiz quadrada de 81, vezes 2, vezes 10. Então quer dizer que o nosso x, né, tá dando 180, tá? Só não te esquece lá no desenho que o x ele é apenas metade da distância que foi solicitada, tá bom? Então, daqui até aqui é 180 e daqui até aqui, pela simetria da parábola, outros 180. Portanto, a distância que foi solicitada é 360. Questão, né, trabalhosa aí, questão bem exigente dentro do assunto função quadrática, função de segundo grau. Certo, pessoal? Vamos então para a próxima questão, questão número 20. Duas máquinas A e B de modelos diferentes, mantendo cada qual sua velocidade de produção constante, produzem juntas N peças iguais, gastando simultaneamente 2 horas e 40 minutos. Então são duas máquinas diferentes, cada uma tem uma velocidade de produção, mas essa velocidade não é modificada. Juntas elas produzem N peças e elas demoram para fazer isso, né, juntas trabalhando 2 horas e 40. Agora, a máquina A, se funcionar sozinha e mantendo sua velocidade constante, ela produziria em 2 horas de funcionamento N sobre 2 dessas peças. Metade, né, das peças. Então ela precisaria de 2 horas para produzir a metade. É correto afirmar que a máquina B, mantendo sua velocidade de produção, produziria também essa quantidade, né, N sobre 2, essa metade, em quantos minutos? Né? E dá muita vontade de se jogar na letra A, né? 40, que daí completa os 12 e 40. Não, nada a ver, não é por aí, tá? Uma grande sugestão para a gente poder trabalhar esse problema é a gente voltar na primeira informação e fazer uma pequena modificação coerente nela, que é pensar da seguinte forma: se as duas juntas, tá?
elas demoram 2 horas e 40 minutos para produzir N peças, tá? Então, juntas as máquinas A e B, elas levam 2 horas e 40 para produzir N peças. Mas como depois o problema, ele tanto refere-se à produção da máquina A sozinha, quanto à produção da máquina B sozinha de N sobre 2 peças, nessas duas falas aqui do texto, N sobre 2, fica legal a gente fazer a seguinte transformação. Vamos pegar essa relação aqui, tá? Vamos pegar essa proporção aqui, ó, e vamos dividir toda ela por 2, as duas partes. Isso é uma coisa justa, né? Vai manter a igualdade. E aí eu tenho então que, se as máquinas juntas demoram 2 horas e 40 para produzir N peças, para produzir a metade vão demorar metade do tempo, ou seja, 1 hora e 20 minutos. Isso vai ajudar bastante a gente. Tá? Outra coisa que eu acho que vai nos ajudar bastante é trabalhar com minutos, até porque as alternativas estão assim, tá? Então eu vou dizer que as duas juntas, 1 hora são 60 minutos, então elas demoram 80 minutos se elas trabalharem juntas, tá? 80 minutos elas demoram para ter essa produção, juntas. Eu tenho que a máquina A sozinha, ela demora 120 minutos para fazer essa mesma produção. E a máquina B sozinha é a que eu quero saber quanto tempo ela leva para fazer essa mesma produção. Como a produção agora é sempre a mesma, eu não preciso mais me preocupar com ela. Elas estão fazendo a mesma coisa. Agora eu só preciso pensar no tempo que elas levam para fazer isso sozinhas, no caso a B, né? Então agora nós vamos fazer o seguinte raciocínio. Vamos para a próxima tela e vamos pensar o seguinte, tá? Se a máquina A sozinha, ela demora 120 minutos para fazer esse trabalho, então isso significa que a máquina A, ela a cada 1 minuto, ela está fazendo que produção? Ela está produzindo 1/120 do total, uma parte de 120 do serviço que ela tem que fazer. Porque se ela demora 120 minutos, a cada minuto ela faz uma parte. E se a velocidade dela é constante, essas partes são iguais. E parte, né, parte do todo é fração. Então se a gente quer saber qual é a produção que ela tem por minuto, digamos a velocidade de produção, a produtividade por minuto, é 1/120 da máquina A, tá? A máquina B eu não sei, porque a máquina B ela vai demorar X minutos para fazer esse serviço. Porém, eu posso dizer que a produtividade dela é de 1 sobre X por minuto. Isso é o que ela produz por minuto sozinha, tá? E as duas juntas, nós acabamos de debater que para produzir essa quantidade que a gente adaptou, né, que é N sobre 2, elas demoram 80 minutos e, portanto, o quanto que elas fazem a cada minuto? Uma parte de 80, tá? Agora olha só que interessante. Separadas, essa é a produção por minuto da A e essa é a produção por minuto da B, se elas estiverem trabalhando isoladas, tá? Mas se elas estão juntas, a produtividade por minuto delas juntas é 1/80. Então o que acontece? Eu posso agora fazer o seguinte raciocínio. A produtividade delas juntas, que é 1/80, obviamente é a soma das produtividades delas, das capacidades delas, né? A A tem uma capacidade de resolver 1/120 por minuto. A B tem uma capacidade de resolver 1/x por minuto. Se eu resolvo essa equação, eu descubro qual é o tempo. E assim resolvemos o nosso problema. Então olha só o que eu vou fazer. Agora a partir daqui não é nada tão complexo. Eu vou passar para o lado de lá a fração 1/120, obviamente dividindo. E vou fazer um MMC do lado de lá. Um múltiplo comum a esses dois aqui vai ser o 240. É múltiplo tanto de um quanto de outro. 240 dividido por 80 dá 3. 240 dividido... Opa, não é mais, desculpa. 240 dividido por 120 é 2. E 3 menos 2 é 1. Uma coisa que a gente pode fazer é inverter dos dois lados. Mas também dá para multiplicar cruzado. Seja por uma justificativa ou pela outra, a gente chega em x igual a 240. E lembra que na nossa conversa, o nosso x ele nasceu com a seguinte proposta: designar
quantos minutos a máquina B levaria para trabalhar sozinha a produção de N sobre 2 peças. Então aqui a gente respondeu a nossa questão com 240 minutos como resposta, tá bom? Portanto, nossa alternativa certa é a letra D. Feito, galera? Vamos então para a próxima. Questão número 30. Vejamos. As cidades A, B e C situam-se às margens de um rio e são abastecidas por uma bomba situada em P, conforme a figura abaixo. Tá. Sabe-se que o triângulo ABC é retângulo em B e a bissetriz do ângulo reto, ela corta AC no ponto P, certo? Então é a bissetriz que está ali tracejada, né? Que é o ponto onde está a bomba. Se BC vale 6 raiz de 3, então CP em quilômetros é igual a quanto? Certo. A gente só tem, então, a informação de que BC é 6 raiz de 3, né? Então, mas tem o ângulo aqui. Aí ficou fácil. Se BC é 6 raiz de 3, o que vai acontecer? Eu consigo, por relações trigonométricas, achar, por exemplo, esse x aqui, ó. Tá? Eu posso dizer que a tangente de 30 graus, pela fórmula, é cateto oposto sobre cateto adjacente, mas a tangente de 30 graus, precisamos memorizar, vale raiz de 3 sobre 3. Sendo assim, a gente pode multiplicar cruzado ou simplesmente passar esse carinha para cá multiplicando. O meu x, então, ele fica 6 vezes raiz de 9 sobre 3, e a raiz de 9 é 3. Então, meu x é 6, eu descobri aquele cateto lá de cima. Tá? E se a gente usar seno, cosseno ou mesmo Pitágoras, a gente também descobriria que a AC vai acabar medindo 12. Tá? Pode ser por Pitágoras, pode ser por seno, pode ser por cosseno. Tá? E esse ângulo aqui é 60 graus, se tu quiser usar ele de algum modo. Mas o que a gente quer saber é quanto que vale CP, né? Então agora a gente pode usar o teorema da bissetriz interna, já que ele avisou pra gente que isso aqui é uma bissetriz. A gente vai botar agora um Y aqui, quem sabe, e esse aqui, ó, eu vou chamar ele de 12 menos Y. E o teorema da bissetriz interna, ele vai nos dizer o seguinte, aqui deu 6, né? Ele vai nos dizer que o 6 raiz de 3 dividido pelo que está embaixo dele, pelo y, vai dar o mesmo resultado que o 6, que está aqui, dividido pelo que está embaixo dele em relação à bissetriz, que é 12 menos y. Eu posso simplificar esses dois 6 aqui. Eu posso multiplicar cruzado. De um lado eu vou ter 1, do outro lado eu vou ter raiz de 3 multiplicando esses dois aqui. Aí deixa eu puxar essa raiz de 3y para o lado de lá, junto com outro y. E então, colocar o y em evidência. Em seguida, preciso passar isso aqui dividindo, mas eu vou fazer isso na próxima tela para a gente não se apertar demais. Então eu tenho y é igual a 12, me perdi aqui, 12 raiz de 3 dividido por raiz de 3 mais 1. E aí, pessoal, é só racionalizar. Vai colocar ali a racionalização clássica, aquela. Em cima, a primeira multiplicação vai acabar transformando isso aqui em 36, menos 12 raiz de 3. Enquanto que na parte de baixo, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Simplifica. E chegamos em 18 menos 6 raiz de 3, ou 6 que multiplica 3 menos raiz de 3. Nas alternativas, resposta certa, letra B. Certo, pessoal? Questão número 31, uma questão aí de geometria plana, aparentemente, né? Aquelas figuras um pouquinho assustadoras, vamos ver o que ela quer da gente. Na figura abaixo, A, B, C, D, E e F são vértices de um hexágono regular inscrito numa circunferência de raio 1 metro, e centro O, certo? Bom, nós temos aí então que ACE e BDF, vamos localizar no desenho,
ACE e BDF são dois triângulos equiláteros, né? Então um por cima do outro. Então a área da parte sombreada dessa figura, que é o que nós queremos, a área da parte sombreada, certo? Então pela simetria da figura aí, nós temos o quê? Bom, nós temos que ele avisou pra gente que isso aqui é um hexágono regular, né? Então nós temos aí toda uma simetria nessa figura. Hexágono regular, certo? E aí o que vai acontecer? Vai acontecer de tudo aqui dentro ser muito simétrico, ou seja, aqui dentro também temos um outro hexágono regular. Então começar a perceber os fracionamentos da questão vai ajudar bastante, tá? Bom, vamos traçar uma estratégia geral primeiro. Como é que a gente vai chegar na área sombreada, né? Então eu vou atrás de uma dessas bandeirinhas aqui sombreadas e depois eu faço vezes 6, tá? Para a gente conseguir a área de uma dessas bandeirinhas sombreadas, vamos ver como que a gente pode conseguir isso, né? A gente tem aqui, quem sabe, deixa eu ver, eu poderia pegar quem sabe aqui e aqui. Aí aqui eu tenho dois triângulos equiláteros pequenos, cujo lado deles é o raio do círculo de dentro, né? E depois eu teria que subtrair esse setor circular aqui. Então eu poderia fazer 2 vezes a área daquele triângulo equilátero pequeno menos a área daquele setor circular pequeno que nós temos ali dentro, né? E a nossa resposta final, que é a área total, então seria simplesmente 6 vezes isso. Tá, temos uma estratégia. Agora, para a gente perseguir essa estratégia, eu preciso fundamentalmente do raio pequeno. Se eu conseguir o raio pequeno, a questão se desmancha, porque daí eu vou conseguir calcular o triângulo equilátero, porque o lado dele é o raio pequeno, então a área do triângulo equilátero vem tranquila para essa parte aqui de cima, e para o setor circular também, porque como aqui nós temos um hexágono regular aqui dentro, né? Ou enfim, o triângulo equilátero, esse ângulo aqui é 60 graus. Então eu posso fazer o cálculo da área do setor circular sem grande dificuldade. Então eu preciso do raio, preciso dessa medida aqui, que é a mesma que essa, né? Do raio pequeno. O que a gente tem de informação? A gente sabe que o raio do círculo grande, ele está medindo 1 metro, né? Então nós temos que A, B, C, D, F são vértices de um hexágono regular, aí é o grandão que a gente está falando, numa circunferência que tem raio 1. Então 1 é o raio da circunferência grande. Bom, isso quer dizer que, deixa eu fazer um outro desenho aqui, podemos pegar essa parte aqui, ó, tá? Mas é o mesmo. Aqui, isso mede 1, tá? Mas aí vamos perceber que esse 1, na verdade, né, ele está rasgando ao meio esse losango, né? E, portanto, eu tenho que, se eu for até a metade do caminho, é 1 sobre 2. E esse 1 sobre 2, que está aqui, ele é a altura de um triângulo equilátero cujo lado eu estou interessado. Então, acho que é por aí que a gente vai puxar. Ó, nós vamos dizer, então, que vamos lembrar, né, que a altura de um triângulo equilátero, uma relação muito importante, é lado raiz de 3 sobre 2. Mas essa altura ela está valendo 1 sobre 2. E eu quero o lado desse triângulo. Aqui eu posso simplificar. Eu estou com L raiz de 3 é igual a 1. Consequentemente, L é igual a 1 sobre raiz de 3. E racionalizando, o lado daquele triângulo pequeno vai valer raiz de 3 sobre 3. Pronto. Tenho o lado do triângulo, vou conseguir colocar essa estratégia em prática. O que eu preciso fazer agora? Calcular a área de um triângulo equilátero com esse lado, multiplicar por 2, e depois calcular a área de um setor circular com esse raio aqui, que eu vou chamar de raio pequeno, e com ângulo de 60 graus. Lembrando que ângulo de 60 graus significa 1/6 de um círculo completo, né? Mas vamos lá. Então a nossa estratégia vai nos levar aí. Bom, vamos trazer aqui a área do triângulo equilátero pequeno, né? Lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então aqui
Vou chegar em 3 na parte de cima, 9 na parte de baixo, raiz de 3 sobre 4. Consigo simplificar. A área de um triângulo está dando, então, raiz de 3 sobre 12. Certo? Importante para a gente, depois a gente faz vezes 2. Para a área do setor, eu gosto de trabalhar com a fórmula ângulo sobre 360 graus vezes a área de um círculo completo. O ângulo é 60 graus. E o raio que nós encontramos é raiz de 3 sobre 3. Aqui essa simplificação nos leva para 1/6, como eu tinha mencionado. Então eu tenho 1/6 que multiplica 3/9. Dá para simplificar assim, quem sabe? E o π, né? Não posso esquecer dele. Então a área desse setor aqui está dando π sobre 18, né? Isso aí, π sobre 18. Agora vamos lembrar então da nossa estratégia para pegar a bandeirinha. Então uma daquelas bandeirinhas é 2 vezes a área do triângulo, que está aqui, raiz de 3 sobre 12, menos a área do setor, que está aqui, que é π sobre 18. Eu posso simplificar aqui, né? Vai ficar 6. Então a área de uma bandeirinha está dando raiz de 3 sobre 6 menos π sobre 18. Só que a gente não quer uma bandeirinha só, né? A gente quer todas elas, toda a parte achurada. Então a nossa área total, nós tínhamos estabelecido que seria 6 vezes isso. 6 vezes de raiz de 3 sobre 6 menos π sobre 18. Se quiser, dá para dar uma boa simplificada, porque na hora da distributiva vai simplificar com carinha lá de baixo. Então, na primeira multiplicação vai ficar apenas raiz de 3, e na segunda vai ficar π sobre 3. Acredito que essa resposta já seja suficiente. Vamos dar uma olhada nas alternativas, como é que elas estão. Raiz de 3 menos π sobre 3. Letra A. Letra A já bateu certinho com a nossa resposta. É essa que a gente vai marcar. Questão 31 está resolvida assim, tá bom? Com calma, com organização. A questão não era tão difícil, mas tem que ser feita com muita atenção. Então vamos agora para a última questão dessa prova. Questão número 32. Numa turma de X alunos, 2/3 são atletas e suas preferências por modalidades esportivas estão expressas no gráfico abaixo, tá? Então nós temos aí X alunos na turma e 2/3 desses alunos são atletas e o gráfico fala das quantidades de atletas, tá bom? Então cuida aí que nós temos, né, 2 atletas que praticam natação, 8 que praticam futebol, 4 que praticam vôlei, 4 que praticam basquete, 1 pratica peteca, 1 pratica handebol. Considerando que nenhum desses alunos pratica mais de um esporte, então não tem nenhum aluno que está praticando mais de um, e isso significa que eu posso facilmente contar quantos são os atletas, né? Basta fazer 2 da natação, mais 8 do futebol, dá 10, mais 4 do vôlei, dá 14, mais 4 que jogam basquete, dá 18, mais 1 que joga peteca, 19, mais 1 que joga handebol, 20. Quer dizer que os atletas são 20. Tá? Porque ele me deu a certeza de que não tem ninguém aqui que pratica mais de um esporte. Se tivesse, ia complicar bastante o exercício, ia ir para o lado dos conjuntos com interseção, mas não é o caso, tá? E bom, se ele falou que 2/3 da turma são atletas, né? Então quer dizer que 2/3 da turma, ou seja, 2/3 de X, são os atletas que eu sei que são 20. Eu posso passar o 3 multiplicando e o 2 dividindo. 3 multiplicando, o 2 dividindo. E eu vou descobrir facilmente que a turma é composta por 30 alunos. Tá? 10 não são atletas. Aí nós temos agora que olhar para aquelas 3 afirmações e decidir qual é verdadeira, qual é falsa, né, entre elas. Vamos lá. Então, primeira afirmação. Metade dos atletas gosta de vôlei ou basquete. Esse ou é muito delicado, tá? Esse ou, ele vai permitir qualquer pessoa que goste de vôlei, de basquete ou das duas coisas juntas. Nesse exercício não há possibilidade das duas coisas juntas, tá? Mas numa outra questão poderia acontecer e seria incluído na contagem.
No caso aqui, a gente só quer somar quem gosta de vôlei, quem gosta de basquete, tá? Vamos ver. Quantos gostam de vôlei? 4. Quantos gostam de basquete? 4. Então, nós temos 8 ao todo, tá? Mas nós não podemos dizer que isso é a metade, né? Porque a quantidade de atletas, né, é 20 e a metade de 20 é 10. Então é falsa essa afirmação. Cuida muito aqui na interpretação, tá? Bom, agora a próxima afirmação diz que 40% dos atletas, então 40% de 20, preferem futebol. Vamos ver se isso é verdade? Quanto é que vai ser 10% de 20, né? 10% é muito fácil, é só cortar um zero. Então 10% de 20 é 2. E o que vai ser o 40% então? Vai ser 4 vezes, né? Isso. Então vai ser 8, né? Então ele está dizendo que 40% dos atletas preferem futebol. São 8 atletas que preferem futebol? Sim, tá verdade, essa daqui tá verdadeira. V, né? E aí nas alternativas lá já estamos com FV, né? Então com FV já definiu a questão. Mas vamos para a última para a gente ficar bem tranquilo no nosso estudo. Vai que a questão tem problema, vamos ver. O número de alunos desta turma é menor que 25, e isso é falso, né? Porque a gente viu que o número de alunos da turma é 30. Não é menor, então é maior que 25, tá? Então a terceira é falsa, ficamos com FVF, tá aqui, FVF, letra C, nosso gabarito aí dessa questão, tá bom? Eu imagino que essa questão aqui possa ter sofrido alguma coisa de recurso, porque quando a gente fala prefere não é a mesma coisa que pratica, né? Então a pessoa pode preferir futebol, mas não praticar por algum motivo, de repente uma lesão, alguma impossibilidade, né? Enfim. Então tem que tomar um pouco de cuidado aí com a forma como a gente escreve a questão. Talvez essa questão aqui possa ter sofrido algum recurso e até mesmo ter sido anulada, tá? Mas se a gente fechar os olhos para essa escrita um pouco errada, bom, a gente tem a resposta letra C como resposta correta, certo? Eu me despeço por aqui desse vídeo, agradeço mais uma vez a tua audiência. Até a próxima, galera. Tchau!